Olá, amados. Aqui é Cláudia Guedes, da Missão ID e da Ação Autismo. Desculpa a demora. Trazemos um pouquinho na nossa live. Que Deus abençoe todos vocês. É com uma imensa alegria que eu estou aqui no Facebook do Estrela da Manhã para compartilhar com vocês um pouco da minha história, dar um testemunho, falar da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amados, eu queria convidar vocês a pegar a palavra de Deus em Romanos 8. 31, Romanos 8, 31. Vamos orar um pouquinho antes? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Pai amado, eu quero me colocar em Tuas mãos nessa noite. Quero te pedir o Teu Espírito Santo, a Tua força, a Tua unção, o Teu poder. Unge-me, Senhor, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Eu te peço, Senhor, a Tua bênção para cada pessoa que está me ouvindo, para cada pessoa que vai assistir essa live, Senhor. Eu te peço, toca, Senhor, em cada uma dessas pessoas. Move, Senhor, montanhas, cura, liberta, transforma. Nós pedimos a tua bênção, Pai amado. Eu te peço o teu Espírito Santo, eu te peço a tua força, eu te peço a tua unção para cada pessoa que está nos ouvindo. Eu te peço cura, eu te peço libertação também, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém, amados? O tema de hoje é Somos Mais que Vencedores. Que tema maravilhoso, né? Vou ler a palavra de Deus para vocês. Romanos 8, 31. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem o condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou e que está à mão direita de Deus e que intercede por nós? O que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? O que vai te separar, amado, do amor de Deus? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Palavras do Senhor. Amados, quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, o pecado. Gente, esse ano tá uma coisa de louco, né? Na nossa vida. 2020 parece que veio assim para nos desestabilizar mesmo, tirar o chão dos nossos pés. E a gente, se começar a enumerar quantas coisas aconteceram esse ano, nós vamos perder de... Não cabe no dedo das mãos tantas coisas que estão acontecendo nesse ano de 2020 e que pode nos abalar e nos tirar dessa graça de Deus. Mas quando nós estamos em Deus, amados, nada pode nos abalar. Eu queria contar um pouco da minha história. É uma história assim bem complicada, bem difícil, né? Eu trabalhava no banco, né? Banco concursada pública, né? Sempre tinha o sonho do meu pai era que eu trabalhasse num banco, que eu fosse concursada pública. Eu passei no concurso do banco, comecei a trabalhar no banco, casei, tive 2 filhos, o Lucas e a Thalita. E amados, eu descobri o diagnóstico do meu filho, que ele tinha autismo. O Lucas, gente, o Lucas tem autismo e a Thalita é um pouco mais velha que ele. A Thalita, né, é típica, não é atípica. A Thalita não tem autismo. Mas o Lucas, eu percebi que o Lucas era uma criança diferente quando ele era criança. O Lucas não conversava, o Lucas não queria brincar com as crianças, ele brincava com os brinquedos de maneira estranha, ele não brincava com, por exemplo, carrinho. A criança pega e faz vum, vum, né, e brinca com o brinquedo. Ele pegava, virava o carrinho e batia na rodinha. E falava, meu Deus, por que o Lucas é assim? Ele não queria conversar com ninguém. O Lucas, ele parou de falar, ele soltou umas palavrinhas, depois ele parou de falar. E ele começou a passar cocô na parede, desculpa falar assim, mas ele passava cocô na parede. E ele ficava no balanço, ele cobria assim a cabeça e ficava só no balanço.
E eu percebi que ele era diferente, não tinha diagnóstico, os médicos, eu levava nos médicos, os médicos falavam, ah, mãe, você é exagerada, seu filho vai falar, calma, seu filho vai andar, seu filho... E eu sempre percebendo que o Lucas tinha algum probleminha, mas também amava quando o médico falava, né? Não, mãe, você é exagerada. Eu amava esses médicos, o que eu queria ouvir mesmo é que meu filho não tinha nada. Eu não queria ouvir que meu filho tinha alguma coisa. Então, foi uma época muito, mas muito difícil. Eu trabalhava no banco, até quando eu trabalhava no banco, eu não tinha o diagnóstico do Lucas ainda. Amados, eu tinha um sonho no meu coração, que era evangelizar. Eu sempre tive vontade de evangelizar. E eu já não queria mais trabalhar no banco. E o meu marido, Juninho, também tinha uma vontade muito grande de evangelizar. E nós pedimos a conta do nosso emprego. O Juninho era concursado público, eu também era concursada pública. E nós pedimos a conta do nosso emprego porque a gente queria evangelizar. A gente queria viajar ao mundo falando de Deus. E nós começamos, né, pedir a conta do meu emprego. O Lucas ainda era pequenininho, a Thalita também não tinha diagnóstico. Mas eu achava que o problema do Lucas seria um problema simples, mas não era. Depois que eu consegui o diagnóstico do Lucas de que ele tinha autismo, o Lucas já tinha 6 anos, amados, quando o Lucas descobriu o diagnóstico do Lucas. E nessa época, quando você descobre que seu filho não é normal, não, né, entre aspas, normal, entre aspas, que ele vai ter um probleminha, que vai atrapalhar ele pro resto da vida, talvez ele não case, talvez ele não namore, talvez ele não tenha uma vida independente, foi extremamente difícil para mim. Nessa época, eu me revoltei contra Deus. Falei, Deus, eu pedi a conta do meu emprego. Eu queria evangelizar o mundo. E como que você me dá um filho com autismo? O que eu fiz? Eu achava que o problema era comigo. Eu falava, Deus, o que eu fiz? Eu achava, gente, que o autismo do Lucas era um castigo de Deus, alguma coisa assim. Olha só como é que a gente fica cego quando a gente passa por tribulações e sem a gente conseguir entender. Eu estava passando por uma tribulação que eu não conseguia entender o motivo daquela tribulação. Por que Deus tinha me dado Lucas com autismo? Foi muito difícil para mim, eu não conseguia nem rezar. Eu me revoltei quando o Juninho falava de Deus. Eu falava, Juninho, falava para ele, Deus pode amar você, mas Deus não me ama. Eu achava que Deus não me amava. Eu achava que Deus tinha esquecido de mim. E foi realmente bem difícil, porque o Juninho, eu nunca tive coragem de falar pro Juninho, fica comigo, não vai evangelizar, porque o meu sonho era evangelizar, e eu não podia tirar esse sonho e falar pro Juninho, fica, cuida do Lucas comigo. Não, eu não tinha essa coragem. E eu ficava muitas vezes sozinha, o Juninho muitas vezes ia evangelizar nos Estados Unidos, ficava um tempão lá, e eu sempre dei maior apoio pro Juninho, falava, vai, porque é isso que eu queria também, eu queria estar com você, então vai. Eu sempre animei o Juninho aí. Mas, amados, essa época foi uma época muito difícil na minha vida. Eu fiquei cega espiritualmente, cega. Passei por um deserto espiritual que talvez você tenha passado. Talvez você se sinta hoje num deserto espiritual, achando que Deus não te ama, que as coisas não estão certas. Talvez você tenha perdido o emprego aí por causa da pandemia. Talvez você tenha perdido entes queridos por causa da Covid. Talvez você esteja com Covid e está desesperado. Eu não sei o que está acontecendo com você. Talvez o seu casamento esteja ruim. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso vai passar, amados. Essa época de cegueira na minha vida, eu não entendia. Eu falava, mas Deus, por que isso? Me revoltei. Eu só consegui rezar o terço, porque o terço era uma oração que era repetitiva, eu não precisava ficar orando, louvando, adorando a Deus. Eu só queria repetir palavras porque eu não queria pensar, eu queria ficar longe de Deus, mas eu sabia que eu precisava rezar, então eu só rezava o terço. Então uma dica aí pra você, que quando você não estiver conseguindo rezar, reza o terço, que é mais fácil. Depois, quando você se recuperar, você começa a louvar e adorar a Deus novamente. E foi muito difícil pra mim, eu achava que Deus não me amava. E eu gastei dinheiro com vários médicos, levei o Lucas em vários lugares, foi extremamente difícil para mim. Eu matriculava ele nas melhores escolas de São José, achando que as escolas iam conseguir fazer alguma coisa pelo meu filho, e nada. Até que um dia eu estava na reunião da Missão ID, era uma reunião de servos lá no fundo, eu ficava lá no fundo, porque eu ficava tão chateada com Deus que eu não queria ficar. Eu ia na reunião da comunidade porque eu era esposa do fundador.
Eu falava, não, eu tenho que ir porque eu sou esposa do fundador, eu mantinha uma aparência, mas eu estava muito longe de Deus, muito longe de Deus, eu não queria nem ouvir falar de Deus. E eu estava lá, no fundo. Aí Juninho leu uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz que pela consolação que nós recebemos de Deus, na nossa tribulação, nós podemos consolar aqueles que passam pela mesma tribulação que nós. Quando ele leu isso, eu senti uma voz de Deus falar, você vai consolar aqueles que passam pela mesma tribulação que você. Quando Deus falou isso, eu falei, gente, mas como assim, Deus? Como que eu vou consolar alguém se eu não sei nem me consolar? Eu não sei nem cuidar do meu filho, como que eu vou consolar alguém que vai passar por essa mesma tribulação? Mas naquele dia eu achei que tinha um sentido para aquilo. Falei, tá bom, então eu não vou mais pedir para Deus curar meu filho, porque eu tinha feito promessa, eu tinha orado, eu tinha falado um monte de coisa para Deus, e eu achava que Deus ia curar o Lucas. Eu falava, Deus vai curar, e naquela expectativa de Deus curar, e Deus não curou o Lucas. Naquele dia eu falei, não vou mais pedir, porque se Deus quisesse curar, já tinha curado. Deus deve ter um propósito para isso. E naquele dia eu comecei a adorar a Deus e louvar a Deus, porque eu poderia consolar aquelas pessoas que viessem depois de mim. E comecei a agradecer realmente a Deus. E o Juninho foi para os Estados Unidos pregar. Logo depois desse dia, passando um pouquinho, ele foi pregar nos Estados Unidos. Vem aqui, Lucas. Vem cá, meu amor. Aqui o Lucas, aqui, ó. Fala aí pro pessoal. Oi, pessoal. Abaixa um pouquinho assim. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ele tá de roupa de incrível. Mostra tá de roupa incrível. A roupa de incrível, né? Tá muito bonito. Então, gente, aí o Juninho foi para pregar nos Estados Unidos e ele voltou dos Estados Unidos, ele ficou 20 dias lá. Ele voltou dos Estados Unidos falando para mim assim, Cláudia, todo animado, conheci uma especialista em autismo e ela vai ver o Lucas. Ela falou que veio pro Brasil, que ela vai nos ajudar, que ela vai ver o Lucas. E eu falei, ah, tá. E eu, com a pouca fé que eu tava, né, falei, tá bom que uma especialista vai sair do Brasil, do país dela e vai vir aqui ver o meu filho. Né? Eu tava totalmente descrente, não acreditava nisso. E a gente foi final de ano, dia 25 de dezembro. O Lucas, ele batia nas crianças, ele pegava o brinquedo, batia o brinquedo na parede. Nossa, foi muito difícil aquele Natal. Eu chorei muito no dia 24, no dia 25 também não consegui participar do Natal. No dia 26, a Marie ligou. A especialista dos Estados Unidos ligou e falou, eu estou chegando no Brasil, me deu o endereço e falou, vai lá que eu quero ver seu filho. Olha só, gente, ela é francesa, mas ela fala português, porque ela tinha uma moça que trabalhava na casa dela, que falava português, ela aprendeu com a moça. Essa moça tinha um filho com autismo, e ela se tornou especialista em autismo por causa do filho da empregada, que trabalhava com ela. Olha só, onde que Deus foi colocar o Juninho, né, nesse lugar. E, gente, ela veio. Em uma semana ela conseguiu fazer o meu filho falar, ela conseguiu fazer o meu filho colocar roupa, meu filho não colocava roupa. Gente, no final daquela semana, quando ela falou que ela ia embora, eu agarrei nos braços dela, falei, não vai embora, chorei, falei, fica comigo, me ajuda. Eu parecia que eu tinha encontrado a tábua da salvação. E ela falou, Cláudia, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. E naquela época não tinha hoje o celular que a gente filma, né? Tinha mais ou menos lá um Skype de vez em quando, não funcionava direito. Então, eu filmava o Lucas aqui, mandava para ela, e ela falava para mim, faz isso agora. E ela foi me ensinando uma coisa que se chama ABA, que é Análise Aplicada do Comportamento. Aqui no Brasil não tinha naquela época, o Lucas tem 22 anos hoje, né? Há 22 anos atrás, era muito pouco que se ouvia falar de terapia ABA, né? Hoje já está um pouquinho mais divulgado, mas ainda assim é muito raro quem faz terapia ABA do jeito certo. E eu comecei a aplicar ABA no meu filho, e meu filho teve um boom, assim, uma evolução muito grande, e as mães começaram a perceber que o Lucas tinha evoluído muito. E muitas mães, Cláudia, o que você está fazendo com seu filho? Aí eu falei, gente, eu estou fazendo uma terapia que chama ABA, a Marie está me ajudando, a Marcinha, contratei a Marcinha para me ajudar, paguei uns cursos para a Marcinha, e eu e a Marcinha, uma amiga, meu Deus, maravilhosa, que me ajudou muito com o meu filho, e a gente foi ensinando o Lucas. Aí as mães, por favor, Cláudia,
empresta um pouquinho da Márcia para mim, porque a Márcia ficava 4 horas com o Lucas de manhã, 4 horas com o Lucas da tarde, era quase o dia inteiro com a Márcia e a gente aqui, ó, terapia no Lucas. E mãe, as mães, por favor, Cláudia, deixa a Márcia atender meu filho uma hora por semana. Aí comecei, né, Márcia, então vamos abrir mão um pouco para se atender outras mães. E aí foi, gente, chegou num ponto que nós tivemos que abrir na nossa sede lá na Missão ID uma sala para a Márcia começar a atender as mães. E aí, com esses atendimentos, com tudo que foi acontecendo, nós fundamos a obra social Ação Autismo, que para ajudar as pessoas, para ajudar as mães de crianças com autismo e a conquistarem os direitos dos seus filhos, a darem terapia de qualidade para os seus filhos. E hoje, gente, a gente tem um espaço lá muito bom. Os convênios cobrem hoje a terapia que a gente dá lá. Hoje tem fono, terapeuta ocupacional, tem psicólogo, tem toda a terapia que a gente, de uma qualidade muito alta, que a gente tem profissionais muito bons trabalhando com a gente. E é uma coisa incrível o que Deus fez na minha vida. Hoje eu posso ajudar, eu posso consolar, eu posso dar apoio, eu posso falar dos direitos dessas mães. Tudo porque eu fui ajudada um dia por uma pessoa que me ajudou demais. E foi a providência de Deus, foi a mão de Deus na minha vida. Então, amados, às vezes a gente não entende, quando a gente está passando por aquela tribulação, por aquele momento de angústia, de dificuldade, a gente não entende os propósitos de Deus. Deus tinha um propósito para a minha vida, que era poder ajudar essas mães, que era poder trabalhar por elas, lutar pelos direitos delas, mas eu não entendia isso. Se Deus tivesse curado o Lucas lá no começo, como que eu poderia falar para a mãe, olha, né? Faz isso ou faz aquilo. Não, eu tinha que passar por toda a dor, né? Jesus, ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Por 3 vezes Jesus pediu, Pai, afasta de mim esse cálice. E Deus não afastou o cálice. Jesus teve que beber do cálice. Ainda bem que Deus não ouviu a oração de Jesus, porque nós somos salvos, porque ele morreu na cruz por nós. Então, amados, hoje eu me sinto, assim, privilegiada por Deus, né? O que para mim era uma maldição, que eu não entendi porque que Deus tinha permitido aquilo na minha vida, hoje eu vejo como uma bênção, eu encaro como uma bênção. Porque eu posso transformar limão numa limonada, né? Porque eu tomei uma atitude de vencedora. Então, eu queria deixar para você aqui hoje que tudo tem um propósito na vida. Se você está passando por alguma dificuldade, passe por essa dificuldade sabendo que ela tem um propósito na sua vida e que você pode crescer com isso. Você pode estacionar ou você pode falar, não, eu vou vencer, eu vou lutar, vai dar certo. Depende da postura que você adota diante da situação. A situação não é maior do que você. Você é maior. A sua atitude diante da situação é que vai determinar o que acontece com você. Então, amados, depende de muito de como você reage. Amados, eu peguei Covid agora, esses dias atrás, e fiquei ruim, fui parar no hospital, internada, mas eu tinha uma convicção no meu coração, e todo mundo que me ligava falava, não, gente, eu só tô aqui um pouquinho, vou sair, tô bem, né, vou pra casa. Teve um dia que eu fiquei muito mal, me deram 5 remédios de uma vez, mais uma injeção na veia e mais uma na barriga. Eu tava toda roxa, eu tava péssima naquele dia. Eu falei, pessoal, me coloca deitada porque eu não consigo ficar sentada aqui mais, eu tinha que deitar. De tão ruim que eu fiquei naquele dia, de tanto remédio que me deram. Foi muito difícil aqueles dias. Mas eu enfrentei aqueles dias sabendo que eu ia vencer. Sabendo que ia dar certo, sabendo que Deus estava do meu lado, não era hora de eu morrer. Jesus, não quero morrer agora, não é hora de eu morrer. Me ajuda. E, amados, você precisa encarar a vida dessa forma. Olhar as coisas como atitude de vencedor. Se Deus não faz alguma coisa, se um milagre não acontece na sua vida, é porque você precisa aprender alguma coisa com aquilo. E aquilo te fortalece e te faz uma pessoa muito melhor. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor porque o autismo entrou na minha vida. Eu sou menos egoísta, sou mais humana, eu entendo mais as pessoas, eu dou meu ombro para as pessoas chorarem. Eu sou outra pessoa porque o autismo entrou na minha vida. Então, amados,
Transforme o limão numa limonada. Não chupe o limão e faça careta. Entenda de que tudo tem um propósito. E Deus pode usar você. Como Deus me usou para ajudar essas mães, Deus pode usar você. Se você sofre violência doméstica dentro da sua casa, você pode, sei lá, montar uma ONG para ajudar as pessoas que sofrem violência doméstica. Se você passa fome, você pode montar uma ONG para ajudar essas pessoas que passam fome, para arrecadar alimentos para essas pessoas, que afinal de contas você passou por essa situação e sabe como é difícil e como as pessoas precisam ser ajudadas. Mas, amado, saiba que em todas essas coisas, você é mais que vencedor. Não importa a luta, a dor, a tristeza, o momento que você está passando, amado, saiba que você é mais, muito mais que vencedor, pela virtude daquele que te amou. Jesus morreu na cruz por você. Então, saiba que você é mais que vencedor. Amados, se eu fosse contar os milagres que aconteceram na minha vida, as coisas extraordinárias que aconteceram na minha vida, eu vou ficar aqui até amanhã contando e testemunhando para vocês tudo que aconteceu na minha vida. Eu fiz uma promessa que se eu pagasse, gente, olha só, se eu pagasse uma dívida, eu tinha uma dívida, e a dívida era 110 mil reais, 110. Olha, presta atenção, era 110 mil reais a dívida. Eu fiz uma promessa, eu falei, Nossa Senhora exaltadora dos nossos. Eu falei, se eu pagar essa dívida, eu não tinha condição nenhuma, gente, nenhuma de guardar 110 mil reais em um ano, fora de cogitação. Eu falei para Deus, falei para Nossa Senhora, se eu quitar essa dívida em um ano, eu vou a pé para Aparecida. Eu estava com os 2 joelhos enfaixados, porque estava com os 2 meniscos do joelho estourado. E eu falei para Deus, se eu pagar essa dívida, eu vou a pé e nem me importei com o meu joelho. Eu falei, se Deus me ajudar a pagar a dívida, Ele vai curar meu joelho também. E, amados, deu um ano certinho, eu paguei a dívida, eu consegui guardar, amados. Olha, pensa bem. Consegui, não sei como, você perguntar para mim como, eu não sei. Eu vendi curso pela internet, que eu fiz parceria com um doutor que eu descobri que podia fazer curso e me ajudou. Eu fiz curso, vendi o curso dele pela internet. Eu fiz promoção dos livros do Juninho, fui em missão, vendi muito livro do Juninho, muito, nunca vendi tanto quanto no ano de 2019. Então, eu consegui, gente, quitar essa dívida em um ano, que era impossível para mim. E eu fui a pé para Aparecida, mesmo com os 2 joelhos estourados. É muito incrível essa história. Eu tenho muita história para contar para vocês. Mas, amados, a gente tem que tomar uma atitude de vencedor. Você precisa tomar uma atitude de vencedor. E você será um vencedor. Não deixe nada te derrotar. Não deixe que ninguém diga o contrário. Você é mais que vencedor. Repita isso todos os dias para você. Eu sou mais, muito mais que vencedor. Não deixe nem o seu interior, nem seus medos, nem suas angústias, nem seu pecado, nada te dizer o contrário. Você é mais, muito mais que vencedor. Gente, esse era o meu recado que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha ajudado. Que Deus abençoe muito, muito, muito cada um de vocês. Eu peço a Deus que cure, que liberte, que transforme cada pessoa que está escutando, cada pessoa que passar por essa live. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, a cura, a libertação, a transformação, a restauração de cada pessoa, de cada lar, de cada ente querido, Senhor, das pessoas que estão com Covid, das pessoas que estão doentes, as pessoas que estão doentes da alma. Eu coloco as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão com problemas familiares, eu coloco em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, a tua bênção, eu te peço a tua providência, eu te peço a sua cura, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe muito, muito vocês. Sou muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo grande no coração e até a próxima. Meu nome é Cláudia Guedes. Se você quiser me procurar, tem Ação Autismo também, o Facebook da Ação Autismo. Se você colocar lá Ação Autismo, você já vai ver o nosso Facebook. Se colocar no YouTube Ação Autismo também, você vai achar o nosso canal do YouTube. Tem também o Instagram da Ação Autismo também. É só colocar Ação Autismo, você acha. Muito fácil. No Facebook você coloca Cláudia Guedes, _Missão ID, também você me acha.
tá bom? Pode mandar mensagem para mim lá, eu respondo, ajudo. O que eu estou à disposição aí para quem precisar de um apoio sobre autismo, é só me chamar, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês.